A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso, super especial ao meu amigo César. Ele é o presidente da Academia de Letras da Manchester Mineira, onde eu tive a satisfação de estar com ele, com vários imortais. Convidei o meu amigo Capitão Rezende. Foi um grande evento, pessoas de alta cultura. Então, um abraço carinhoso, fraternal a todos os integrantes e convidados da Academia de Letras de Juiz de Fora. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo com muita paz e muita luz. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre fé. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32. Seu WhatsApp é 999-327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre fé. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então, fé não precisamos ver. Não vemos às vezes o vento, mas sentimos. Não vemos Deus, obviamente, não temos essa condição, mas sentimos a sua presença. Fé não é uma questão de conveniência. Fé não é uma muleta milagrosa. Fé não é satisfação de caprichos, mas um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Portanto, a fé a qual se referia Jesus Cristo é aquela que vibra no coração das criaturas que acreditam que Deus tudo vê e provê. Essa fé verdadeira que respeita os ritmos e os ciclos naturais da vida, considera que tudo está certo e nada está fora dos domínios da ordem providencial. Existe um ditado popular que não tem nada a ver com a realidade, que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Eu digo que Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que entortamos a caminhada. Saímos do caminho correto e desviamos por atalhos. Ter fé é aceitar a dor e a dificuldade em nossas vidas como pedidos de renovação. Ter fé é perceber as nossas limitações e, da mesma forma, a dos outros, e perdoar sempre. Mais uma vez,
falamos de perdão porque o perdão eleva, o perdão liberta. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7, resposta dada por Jesus a Pedro. Nossa consciência de vida é diminuta e frágil. Como esperar que um paralítico possa caminhar por uma ladeira íngreme, repleta de fendas e pedregulhos, com precisão e agilidade, sem vacilar? É óbvio que o erro traz consequências para quem errou, mas a vida maior não tem como método de educação punir ou condenar. Uma ideia absurda que as pessoas acham que nós saltamos a terra para pagar, né? Essa ideia do karma punitivo. Nós estamos reencarnando para aprendermos. Com o quê? Principalmente com os nossos erros. É óbvio que o erro traz consequência para quem errou. Ela visa apenas transformar a energia do ato na consciência do ato. Então, uma vez que você errou, né, você não mais a cometê-los. Esse é o objetivo. A criancinha enfiou o dedo na tomada e tomou um choque violento. Mas o medo vai ser tanto que ela vai passar longe da tomada depois, se isso acontecer. Não estou falando que acontece sempre. Deve ter os pais cuidados dobrados, né, com crianças em tenra idade, mas já houve casos disso acontecer. Aí eu pergunto, ela vai colocar o dedinho lá novamente? Não vai. Assim, todos os nossos erros cometidos devem servir de alavanca para o crescimento espiritual, para degraus de subida, porque, não deu certo, eu entrei na contramão, então não vou fazer isso mais. Em outras palavras, que a criatura possa extrair do erro ensinamentos e que fique cada vez mais atenta às leis que regem sua existência. Portanto, ter fé é aprender a nos perdoar e também aos outros, para que possamos ser perdoados. Não adianta você pedir perdão a Deus se você é incapaz de perdoar aqueles que por alguma razão você se sentiu ofendido, não é? Ter fé é entender que não se consegue paz meramente pedindo, e sim fechando as portas das sensações exteriores a fim de penetrar no sentido interior. A instituição sapiencial. Enfim, ter fé é compreender que Deus está em tudo e tudo está em Deus, conforme legitimou Jesus Cristo. Quem me vê, vê ao Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Ou mesmo, quando asseverou, é verdade vos digo, cada vez que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sobre isso também escreveu o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 28, para que Deus seja tudo em todos, pois na realidade o Criador excelso está em todas as criações e criaturas, mas não se confunde com nenhuma delas, nem nelas se dissipa. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, credes que recebereis, assim será para vós. Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo aquilo que se pede com fé e com merecimento, obviamente, né? O que queremos realmente da vida para que vivamos? Qual a nossa busca verdadeira? Queremos mesmo viver a vida que levamos? Queremos mesmo fazer o que fazemos? Queremos mesmo estar com quem estamos? Há pessoas que jamais questionam sobre essas coisas porque não querem saber nada sobre si mesmas. E se alguém fala algo, é um problema, bem um milindre, né? São criaturas que agem impensadamente, sem medir ao alcance de suas palavras e gestos, atos e atitudes, que levam muitas vezes às consequências gravíssimas, atitudes impensadas, problemas na certa, podem ter certeza disso, né? Nós somos dotados de razão, de raciocínio, exatamente para medir aquele momento exato de falarmos certas coisas. Muitas vezes é melhor se calar. Os mais sábios dizem isso. Cale-se. E o Chico recomendou-nos: tome a água da paz. Pega um copo d'água, tome um gole e não engula. Deixa ali na boca, conta de 1 a 10, porque nesse momento vai passando aquela tensão nervosa do revide e você pode falar com mais clareza. Não se dão conta das coisas que são em sua volta, não percebem as circunstâncias em que vivem.
agem de modo insensato e maquinal. São levianos e incoerentes. Há neles ausência de reflexão. Não têm nenhum domínio de suas faculdades naturais. Por outro lado, não são poucos os que se satisfazem em apresentar para si e para os outros respostas prontas, regulamentadas, banais e corriqueiras. Não se pode entender nada daquilo que não tenha visto das próprias experiências e vias inspirativas. E outro ponto importante, se você errou, não é nada anormal, não é nada vexaminoso você se desculpar, pedir perdão. Olha, realmente eu fui inconsequente na minha resposta, eu estava de cabeça quente, me perdoe por eu não penso assim, foi no calor da emoção que eu acabei te ofendendo. Não custa nada você fazer esse gesto, porque pode amenizar, sim, um problema que pode se arrastar, por muito tempo mais tarde. Então pensemos nisso, tomemos essa atitude de reconciliação ou de conciliação. Igualmente, são inumeráveis aqueles que, julgando saber muito, limitam-se a repetir frases feitas de compêndios filosóficos e religiosos. Têm respostas para tudo, conceitos ocos ou sem eco. Tomam ares de intelectual, mas em verdade sentem enorme vazio interior. Cremos ser de grande utilidade à nossa estrada evolutiva prestarmos atenção reflexivas às palavras do Cristo Jesus. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e perdides, crede que recebestes, e assim será para vós. Pedimos de fato o que desejamos? Pode ser que nos darão tudo aquilo de que não gostamos. Buscamos verdadeiramente nosso íntimo? Senão, acharemos coisas que nada têm a ver conosco. Batemos na porta que queremos? Talvez abrirão portas pelas quais não queremos passar. Não sabemos o que queremos? Para onde então estamos indo? Como a vida maior vai facilitar a nossa caminhada se não sabemos qual é o nosso rumo ou meta? Pensemos bem, reflitamos. Sentir e viver a vida interior é muito mais do que ficar pensando nela. Necessitamos tomar uma atitude de observação interna e externa, de atenção perceptiva, junto com o anseio de encontrarmos o nosso verdadeiro lugar na vida, de entendermos o sentido das coisas que nos acontecem, visto que tudo tem um significado implícito. O mundo nos apresenta uma enxurrada de pensamentos concluídos e opiniões prontas. É um erro de cálculo buscar respostas feitas, e muitos de nós ainda não queremos pensar por nós mesmos. Assim, procedendo, apenas agravamos a angústia da busca, por não procurarmos o que está imanente na própria alma. Cada criatura tem um jeito único de ser e crescer, um espaço exclusivo a ocupar neste mundo e um peculiar poder pessoal de mapear o seu próprio caminho evolutivo. O que resulta da opinião alheia e nela se fundamenta é conceito relativo. O que deriva da realidade das coisas, o que se sente, o que se vive e nela se baseia, é fato autêntico. A grande maioria das criaturas prefere enxergar por meio dos olhos dos outros, entretanto, devemos perceber a vida com nossos próprios olhos. Sabemos mesmo o que pedimos? Do contrário, poderemos viver existencialmente sem paradeiro, como ambulantes, sem rumo e sem porto. Dizia os antigos sábios, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Quando temos um objetivo claro, o universo inteiro conspira silenciosamente em nosso favor. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34. A cada dia a vida pede cooperação e desempenho para que faças tudo o que estiver a teu alcance. Só hoje. Aquilo que não for possível fazer, deixa por conta de Deus. Lembra-te, os mecanismos providenciais estão sempre funcionando a teu favor, mesmo quando não os percebas. A hora é agora. Em qualquer situação, oferece o melhor de ti mesmo e vive todo o bem que puderes, só hoje. Compartilha tua afetividade sem economia
e experimenta a satisfação de amar, só hoje. Abraça a causa do bem coletivo, não esmorecendo jamais, e rejubila-te nas colheitas fartas da serenidade, só hoje. Repare do que puderes dispor e desfruta a lucidez mental para a solução de teus conflitos íntimos, só hoje. Colabora com a tua habilidade e capacidade para o engrandecimento da humanidade e vivencia a plenitude da realização pessoal, só hoje. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. A felicidade não está distante, mas aqui e agora. A alegria não está no objetivo a ser alcançado, e sim no caminho a ser percorrido, só hoje. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Mateus capítulo 12, versículo 25. Na atualidade, a psiquiatria e a psicologia encontram no distúrbio obsessivo-compulsivo, o DOC, um quadro clínico cada vez mais frequente que atinge as diversas raças, culturas e nacionalidades. Esse distúrbio, mais conhecido como mania ou esquisitice, é uma vontade compulsiva que cria pensamentos ambíguos e embaraçosos, de caráter intrusivo e obstinado, os quais ecoam na casa mental num ciclo persistente e desagradável, gerando muita angústia. Trata-se de doença aflitiva, associada a uma ideia persistente, que constrange o indivíduo a manifestar atos repetitivos, impulsos estranhos ou rituais inexplicáveis, com o intuito de produzir uma sensação de alívio ou mesmo reduzir a ansiedade interna. Esse desconforto emocional pode levar a criatura a ter desde um leve distúrbio até uma incapacitação extrema no seu cotidiano. Segundo os estudiosos do DOC, a chave mestra para compreendermos um indivíduo com essa compulsão é entender que o circuito interno, que detecta quando há algo errado em sua intimidade, está acelerado ou funcionando além do necessário. Esse circuito alterado por um problema estrutural ou funcional trabalha continuamente mesmo quando o erro é corrigido. Deixa o indivíduo em constante apreensão e desconforto, como se alguma coisa sempre estivesse errada com ele. Desse modo, a criatura se sente constrangida a corrigir, de modo incessante, seus equívocos ou erros, reais ou imaginários, comportamentos hipocondríacos, medo excessivo de contaminação, ideias frequentes de alinhamento e simetria de objetos pessoais, preocupação exagerada com limpeza e lavagem, mania de verificação ou checagem, senso patológico de responsabilidade, culpa sem nexo, rituais de repetição, atitudes de colecionar objetos esdrúxulos e sem serventia. Esses são alguns entre os muitos comportamentos ligados às pessoas com o transtorno obsessivo-compulsivo. Elas involuntariamente possuem um padrão de raciocínio desse tipo. Tenho minha própria proteção. Ela é forte e imprescindível para que eu possa socorrer os que estão sob os meus cuidados. Tenho que afastar a incessante contaminação do mal que está em toda parte. Através desse meu ritual, compenso com muitas coisas boas para que as coisas ruins não aconteçam. Outras, inconscientemente, alegam dessa forma. Sabe quais são as regras? É só contar e arrumar tudo milimetricamente. Verificar sempre todas as coisas para que nada de errado aconteça. Eu sei disso, mas os outros podem não saber da existência do perigo. Preciso sempre fazer bem feito para contrabalançar o mal. Para melhor entendermos a atividade funcional do DOC, usaremos como elucidação a rede de células nervosas autônomas da estrutura humana. Ela é assim chamada porque trabalha de modo inconsciente, não precisando para tanto de ordens conscientes. O sistema autônomo de nervos transmite comandos vitais que mantêm em pleno funcionamento as funções do corpo, regula os órgãos e os vasos sanguíneos, afetando a respiração, a circulação e o metabolismo, e ativa as ações glandulares e os músculos involuntários. Se os órgãos internos podem funcionar de modo inconsciente, há situações e momentos
em que os nervos sensoriais ativam intensamente o sistema autônomo. Por exemplo, se avistássemos ao longe um leopardo, uma mensagem seria disparada imediatamente para a rede de células nervosas autônomas, responsáveis pelas rápidas adaptações internas em face de uma circunstância perigosa. O automatismo nervoso entraria em ação, haveria uma aceleração do sistema respiratório, o coração pulsaria mais rápido, os brônquios se dilatariam, o sangue com maiores quantidades de adrenalina seria lançado aos músculos e outras reações ocorreriam para a preparação de um provável desgaste maior de energia para a luta ou a fuga. Agora imaginemos que uma pessoa acione constantemente este mecanismo autônomo diante de supostas sensações de ameaças ou de temores fictícios. A impressão de medo, ora vem, mas logo em seguida passa e ressurge novamente. Ela tenta se proteger de um perigo imaginário ou se defender de algo que não vê ou não entende, perpetuando uma atitude de defesa ante uma agressividade irreal. Este circuito descompensado é o que chamamos de compulsão repetitiva, pois quanto mais o comportamento se repete, mais forçado a reproduzir-se. No DOC, o distúrbio é uma ruminação mental, onde impera uma constante sensação de erros e equívocos, ocasionando reiteradas correções e verificações cíclicas e aparentemente sem nexo. Visando a clareza, utilizamos essa alegoria ao comparar dois mecanismos, o orgânico e o psicológico, que possuem certa similitude. No entanto, não tivemos nenhuma pretensão de nos julgarmos especialista em qualquer tipo de conhecimento específico ou excepcional relativo ao assunto em pauta. Um dos pensamentos obsessivos compulsivos que provocam mais sofrimentos ao doente é aquele cujo conteúdo envolve o medo de causar dano ou morte a si mesmo ou a alguém a quem muito ama. As pessoas que apresentam este distúrbio criam rituais e gesticulações para controlar suas sensações, as quais, segundo elas, podem levar à doença ou à morte repentina, sua e de seus entes queridos. Por isso é que cumprem a elas fiscalizar e conter o teor de sua atividade mental, ainda que momentaneamente. O problema é que essas pessoas supervalorizam a importância de seus pensamentos negativos, a ponto de considerar que tê-los é a mesma coisa que fazê-los acontecer, quando sabemos que simplesmente pensar não quer dizer, de jeito algum, que o que já se pensou vai se concretizar. O indivíduo com ideias compulsivas não deveria dar crédito a elas, pois, em verdade, não são os seus sentimentos e emoções que vão determinar o que vai acontecer ou não na vida dos outros. Haja vista que cada ser recebe o legado de suas próprias existências do ontem, com possibilidades de alterá-las conforme vivencia as de hoje. Nossa vontade é força poderosa e determinante somente para a nossa vida, não para a vida alheia, da família consanguínea ou da família do coração. Temos conosco o que procuramos, e os outros têm com eles o que procuram. Somos herdeiros de nossos próprios atos e atitudes. Por essa razão é que Jesus de Nazaré, no episódio da cura de um obsedado, por conhecer a ação e o poder do pensamento sombrio, nos adverte: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Cada um de nós possui um reino ou casa íntima, contendo uma vastidão de sentimentos e emoções, tendências e possibilidades, pensamentos e criações. Portanto, ter na própria intimidade o reino dividido contra si mesmo, ou a casa dividida contra si mesmo, equivale a dizer que transitamos presos ao mundo das oposições, que se divide em dois, o de dentro e o de fora. Vivemos temerosos entre erros e acertos, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a luz e as sombras, prisioneiros da polaridade. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. E se for o último abraço? A
A vida não costuma dar certos avisos. Ela apenas segue. Às vezes de modo suave, outras vezes abrupta, mudando o rumo dos nossos dias. Em nossa correria cotidiana, agimos como se houvesse tempo para tudo. E muitas coisas importantes elegemos para dizer em datas específicas. Por exemplo, falar o que sentimos, demonstrar carinho, oferecer um abraço. Já pensamos que poderá não haver depois? E se o abraço dado hoje for o último? Essa é uma pergunta que nos confronta com o que há de mais precioso e frágil: o tempo presente. Quando percebemos, foi-se. E o instante que ignoramos se transforma em saudade. Foi o que viveu Rafael ao se despedir da mãe no aeroporto de uma pequena cidade no interior do estado do Paraná. Ela seguia para atender sua própria mãe, uma senhora com 92 anos, como fazia regularmente. Antes de embarcar, ela e o filho trocaram um abraço longo que expressava todo o amor que os unia. Um gesto simples, realizado inúmeras outras vezes. Contudo, esse haveria de permanecer na memória de maneira indelével. Horas depois, o avião caiu. Não houve sobreviventes. O que ficou para sempre foi o amor e aquele abraço. O último. A imagem desse abraço, registrada por uma câmera de segurança, tornou-se símbolo de tudo o que não pode ser deixado para depois. Ao compartilhar o momento com outras pessoas, Rafael disse: "Não sabemos quando será o nosso último abraço." Ele e a mãe moravam em casas de frente uma para a outra. Conviviam diariamente, dividiam silêncios e afeto. Agora, restou a saudade, as lembranças e o sentimento que os unia, pois esse sobrevive a tudo. A mãe tinha mãos inchadas pela artrite, mas não deixava de ajudar os outros, de visitar doentes, de oferecer um sorriso. Vivia com simplicidade. Dizia que o essencial era suficiente. Era tranquila, firme, serena. Mais de uma vez afirmara que se considerava pronta para partir quando Deus a chamasse, que acreditava ter cumprido sua missão. Ela partiu com a dignidade de quem viveu com amor e fé. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Essa máxima, quando compreendida de forma integral, nos convida a amar agora, a não adiar gestos, palavras, perdões ou afetos, a entender que o amor só vale quando praticado, e que é nos pequenos gestos que muitas vezes dizemos mais que com as palavras. Se há algo que a brevidade da vida nos ensina, é que o mais importante não pode ser deixado para depois. Um olhar demorado, um "eu te amo", são pequenos milagres do dia a dia. Serão eles que permanecerão na memória do coração, do sentimento, quando a pessoa querida partir para as fronteiras do além. Serão eles que permitirão com mais facilidade o estabelecimento da ponte entre este mundo e o outro, a fim de que amenizemos a saudade com carinhos compartilhados nas asas do sono. Por isso, abracemos hoje, olhemos nos olhos, falemos com o coração. Se tudo isso for o último carinho no espaço físico, que seja o mais verdadeiro, profundo e inesquecível. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, sempre o conforto íntimo ao estudarmos o seu Evangelho, que renova-nos as forças e a esperança de termos sobre a terra dias melhores, Senhor. Amparados pela espiritualidade maior que nos assistem, do nosso protetor, guardião, trabalhador e diretor do nosso programa. Somos muito gratos por não deixar passar nada daquilo que vai de encontro aos seus ensinamentos. Que a sua paz, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade
e que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos de hoje no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.